O assunto que eu preparei hoje aqui é em relação à matriz de riscos, né? Então, eu vou estar falando hoje sobre quais as variáveis que você precisa considerar para colocar em uma matriz de riscos, ok? Então, pessoal, esse é um assunto polêmico, né? E, inclusive, até ele é tão polêmico, mas tão polêmico que eu decidi criar a minha própria matriz de risco. De repente, você deve estar se perguntando, tá, Thiago, mas por que você resolveu criar sua própria matriz de risco? Primeiramente, porque tudo o que eu encontrei no mercado não me atendia. Alguns profissionais me perguntavam, tá, Thiago, por que você não considerou a matriz AIA? Gente, porque a matriz AIA não trata da legislação brasileira. A legislação brasileira tem ela a questão trabalhista, tem ela previdenciária, e a matriz da AIA ela não fala em legislação, então não me atendia. E lembrando que no programa de gerenciamento de riscos, você precisa considerar a legislação. Então, eu criei uma matriz de risco que leva em consideração também a legislação, ok? Então, agora, eu vou passar aqui para vocês quais são as variáveis que uma matriz de risco ela precisa ter. E o maior erro, gente, anota essa daí, ó, o maior erro que eu estou vendo aí em profissionais que estão falando sobre o programa de gerenciamento de riscos, o maior erro que estão cometendo é considerar apenas frequência e gravidade para avaliação dos riscos. Muitos profissionais, o pessoal aí da herança aí da OSHA 18001, pessoal que tem trabalhado aí com a ISO 45001, considerando apenas frequência e gravidade. Então, esse é um erro clássico, porque falando em higiene ocupacional e ergonomia, você não pode considerar apenas frequência e gravidade, você precisa considerar outras variáveis. E o tema dessa live de hoje, né, é por que você não deve considerar apenas frequência e gravidade em uma matriz de riscos. A matriz de risco que eu criei, que é a matriz TF, ela possui dezenas de variáveis que são extremamente importantes e que, se você não considerar essas variáveis, você não vai conseguir fazer uma boa avaliação dos riscos ocupacionais para você considerar no seu programa de gerenciamento de riscos. Lembrando, gente, por que a gente utiliza matriz de risco? A matriz de risco ela é apenas uma das ferramentas de avaliação de risco. Existem outras ferramentas para você avaliar os riscos. A matriz que eu criei, que é a matriz TF, de avaliação de riscos ocupacionais, ela é do modelo rede de interação, ou seja, é uma combinação de linhas e colunas que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, gente, olha, o que é a matriz de risco, né? Dentro do programa de gerenciamento de riscos, a matriz de risco ela é a ponte que liga o inventário de risco ao plano de ação. A norma regulamentadora NR1, ela determina que o programa de gerenciamento de riscos, ele deve conter, no mínimo, o inventário de riscos e o plano de ação. Porém, a norma regulamentadora NR1, ela também fala, né, ela também determina que os riscos sejam avaliados e que o inventário de riscos ele deve se manter atualizado. Então, entre o plano de ação, ou melhor, entre o inventário de riscos e o plano de ação, existe a avaliação dos riscos, que seria o quê? A mensuração dos riscos, a gradação dos riscos, que no caso eu utilizei a matriz de riscos TF. Então, pessoal, vamos lá. Além da frequência e da gravidade, o que eu preciso considerar
na minha matriz de risco de higiene ocupacional, aí, de riscos ocupacionais. E a primeira variável aqui que a gente precisa considerar é uma sequência numérica. Por que uma sequência numérica? Quando você terminar de fazer o seu programa de gerenciamento de riscos, você que é um profissional da área de saúde, segurança e trabalho, você tem que ser capaz de responder quantos riscos foram identificados na organização que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. Por exemplo, você tem que saber falar se foi 100, se foi 200, se foi 500, se foi 1.000, se foi 2.000, 3.000, 5.000 riscos identificados, ok? Então, primeira variável que tem que considerar é uma sequência numérica. E a matriz de risco, eu resolvi considerar ela por grupo de exposição similar. Ou seja, para cada grupo de exposição similar, eu identifiquei quais eram os perigos identificados e os riscos identificados. Então, para começar a sua matriz de risco, então você já começa com a variável sequência numérica, grupo de exposição similar, para você ter um norte do que é que você está avaliando, número de trabalhadores que compõem o grupo de exposição similar, ou então, como ele é conhecido, grupo homogêneo de exposição. E aí, logo em seguida, na matriz de risco TF, você considera uma descrição sucinta da atividade. O que seria essa descrição sucinta? Uma descrição breve, por exemplo, operação de motosserra. Seria um exemplo aí de uma descrição bem sucinta de uma atividade considerando a matriz de risco. Por que é uma descrição sucinta? Porque todo o detalhamento você já deve ter feito na sua análise preliminar de riscos e perigos, né? Então, lá atrás é que você vai determinar o que é o perigo, o que é a causa, o que é o efeito, qual que é a fonte, a trajetória do agente, quais são os possíveis danos à saúde, quais as medidas preventivas, quais as medidas corretivas. Então, a partir daí, você já vai ter o seu inventário de riscos. E o que você vai submeter ao seu inventário de risco? A matriz de risco. Você vai aplicar a matriz de risco com o objetivo de classificar os riscos em nível baixo, médio ou alto, ou então em outros níveis, conforme eu vou explicar aqui hoje nessa aula. Então, outra variável que você vai precisar considerar, olha, anota essa daí, que essa daí ela é muito importante. Você vai ter que determinar qual que é o agente ambiental ou então o fator de risco. Lembrando que não é apenas agente ou fator de risco físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente. Se você quer agregar valor no seu programa de gerenciamento de riscos, existem outros fatores de riscos que vão além desses convencionais. Por exemplo, quando a gente fala em ergonomia, você precisa estratificar o fator de risco em biomecânico, mobiliário, equipamento, organizacional, ambiental e psicossocial cognitivo. Ou seja, então, tem o risco físico, o químico, o biológico. Você, dentro da ergonomia, você vai ter o biomecânico, mobiliário, equipamento, organizacional, ambiental, psicossocial e cognitivo. Tá, Thiago, então são só esses? Não. Tem o fator de risco social, fator de risco vizinhança, fator de risco periculosidade, penosidade e associação de fatores de risco. Então, olha só, somente nessa variável aí, que é o agente, o fator de risco, ele deve ser desdobrado em mais de 10 agentes ou fatores de risco. Isso, eu estou falando de classificação macro. Depois que você determinou
o tipo, né, o agente, você vai ter que especificar qual que é o agente do fator de risco. Isso daí, você pode considerar, olha só essa dica que eu vou dar, você pode considerar as tabelas do E-Social, principalmente se você é iniciante na área, se você não tem um banco de dados, digamos assim, para o seu melhor entendimento do que seria uma especificação de um agente ou do fator de risco, você pode ir lá nas tabelas do E-Social e aí você vai especificar. Por exemplo, se for um agente físico, você vai ter que especificar se é ruído de impacto, se é um ruído contínuo ou intermitente, se é vibração, se essa vibração é de mãos e braços, se é uma vibração de corpo inteiro, seria uma vibração localizada, se trata-se de uma radiação ionizante, então você vai ter que especificar o tipo do agente. O mesmo vale para a questão dos agentes, no caso, físicos, químicos, biológicos, ergonômico, você vai ter que especificar qual que é o fator de risco ergonômico, fator de risco social, fator de risco de vizinhança ou então associação de fatores de riscos. Lembrando que eu, Tiago Francisco, né, profissional de saúde e segurança do trabalho, eu não acredito em ausência de risco. Para mim, a maior mentira que existe na saúde e segurança do trabalho é a ausência de fator de risco. Por que eu falo isso? Se existe luz, seja luz natural ou artificial, logo trata-se de um agente físico, porque a luz é uma radiação não ionizante. Então, existe o agente físico, ou seja, enquanto houver sol, enquanto houver luz, você já vai ter o agente físico. Se tiver uma cadeira, uma mesa, uma bancada, ou que seja lá um computador, ou que não tenha nada disso, mas o trabalhador trabalha em pé, você vai ter o fator de risco ergonômico. O trabalhador trabalha na posição sentada, você vai ter o fator de risco ergonômico. Então, após esses 20 anos de experiência, atuando profundamente com higiene ocupacional, com ergonomia, eu não acredito em ausência de risco, ok? Então, uma grande mentira que inventaram é ausência de risco. Não existe empresa que não tenha nenhum risco, seja ergonômico ou risco físico. Esse daí, eu diria que ele é intrínseco a qualquer atividade. Continuando aqui nas variáveis que uma matriz de risco tem que ter, você precisa, depois que você especificou qual que é o agente ambiental ou então o fator de risco, você precisa determinar qual que é o percentual do número total de trabalhadores que corresponde àquele grupo de exposição similar. Por exemplo, se a empresa tem lá 100 trabalhadores, 20 deles pertencem a um grupo de exposição similar que tem o agente físico ruído, ou seja, então, 20% dos seus trabalhadores estão expostos ao agente ruído. Você precisa ter controles, e lembrando que o ruído, ele é tratado tanto na legislação trabalhista, quanto na legislação previdenciária. Então, mais uma variável aí que você precisa considerar em uma matriz de risco é o percentual em relação ao número total de trabalhadores que estão expostos a um determinado agente ou alguma atividade que gera um fator de risco dentro da sua matriz de risco. Então, não é só frequência e gravidade. Só recapitulando o que já foi falado aqui anteriormente, além da frequência e gravidade, você tem que considerar a sequência numérica, uma descrição sucinta da atividade, você precisa considerar o agente, o fator de risco, você precisa especificar qual que é o agente, o fator de risco, você precisa considerar qual que é o percentual em relação ao número total de trabalhadores de um determinado grupo de exposição similar, no qual estão expostos os trabalhadores. Outra variável que você precisa considerar é a caracterização da exposição.
No caso da matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais, eu considerei intermitente, permanente e eventual. Esses 3 fatores, é claro que eu atribuí um tempo para determinar o que é eventual, o que é intermitente e o que é permanente, ok? Então, além dessa variável do percentual em relação ao número total de trabalhadores, você precisa considerar se aquele agente ambiental ele possui um limite na CGH, ou seja, o limite, como é conhecido aqui, limite de tolerância. E o limite de tolerância, de acordo com a CGH, você precisa considerar como uma variável na matriz de risco, no qual você vai atribuir valores a ele. Como, por exemplo, se for uma substância que tem um limite de exposição ocupacional, TWA, ele vai receber um multiplicador. Se for uma substância que tem um limite de exposição ocupacional, STEL, ele vai receber um outro multiplicador diferente do TWA. Se for uma substância que tem um limite de exposição ocupacional, valor teto, ele vai receber um outro multiplicador que tende a ser maior do que se fosse um STEL ou uma substância TWA. Também você precisa considerar se for uma substância no qual a NR15 considera a avaliação qualitativa, ou seja, também vai receber um outro multiplicador. Ou então você vai determinar, se for uma substância não listada na NR15, também vai receber um multiplicador diferente. Então, além do limite de tolerância na norma regulamentadora NR15, uma outra variável que você precisa considerar é se a substância, no caso, se for um agente químico, um agente físico, até mesmo um biológico, se ele tem um limite de exposição ocupacional na ACGH. Lembrando, gente, que a ACGH, ela traz mais limites do que o que é considerado na norma regulamentadora NR15. Por exemplo, a ACGH, ela considera o limite de exposição ocupacional TWA, que é uma média ponderada no tempo, né, para uma jornada padrão de 8 horas diárias e ou 40 horas semanais. Tem o PNOS. O que é o PNOS? É uma guia de recomendação. Não é um limite de exposição ocupacional, mas é uma guia de recomendação que também recebe um multiplicador na matriz TF. Tem o limite de exposição ocupacional STEL, tem o limite de exposição ocupacional de superfície, tem o limite de exposição ocupacional valor teto, mistura, cálculo recíproco, ou então você vai ter que considerar outras classificações, como, por exemplo, se a substância não tem limite de tolerância, mas se trata de uma substância carcinogênica. Ou então, por exemplo, se a substância não possui um limite de tolerância, ou então um limite de exposição ocupacional, mas trata-se de uma substância teratogênica. Então, você vai considerar os multiplicadores numa matriz de risco para isso. Ou então, se a substância não tem limite de exposição ocupacional, mas trata-se de uma substância ototóxica, ou seja, uma substância química que causa perda auditiva. Ou então, se não é listado na CGH. Então, essa é também mais uma variável que eu considerei na matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Vamos para mais uma variável que a gente precisa considerar em uma matriz de risco além da frequência e da gravidade, que seria o quê? A severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a CGH. Por exemplo, a CGH, ela traz uma classificação para substâncias carcinogênicas. Por exemplo, você tem a classificação A1, que é uma substância comprovadamente carcinogênica para seres humanos. Aí você vai ter, em menores escalas, né, em menores relevâncias, digamos assim, as outras classificações, que vai de A1
até A5, para classificação quanto à carcinogenicidade de uma determinada substância. Além da carcinogenicidade, o que você precisa considerar? Se a substância ela é mutagênica, se ela é ototóxica, se ela é teratogênica para população masculina, ou então, ou melhor, se é uma substância teratogênica e possui apenas homens expostos, ou então, se for uma substância teratogênica, mas que possui apenas mulheres em idade reprodutiva expostas, você vai ter que considerar. Olha só que interessante. Não sei se alguém já falou para você, mas o sexo é importante. Quando você vai fazer o programa de gerenciamento de risco, você tem que separar homens e mulheres no grupo de exposição similar. Ou seja, você precisa separar homens e mulheres de um grupo homogêneo de exposição, porque a resposta biológica entre homens e mulheres a determinadas substâncias, elas serão diferentes. Então, é importante, é obrigatório você separar por sexo os grupos de exposição similar. Outra variável que é extremamente importante, falando de carcinogenicidade ainda, você precisa considerar a severidade de acordo com a carcinogenicidade, considerando a IARC, que é a Associação Internacional de Prevenção ao Câncer. Dentro da classificação da IARC, o que você precisa considerar? Se é do grupo 1, se é do grupo 2, grupo 3, grupo 4, ou então se aquela substância ela não for listada na IARC. Além disso, numa matriz de risco, o que mais que você precisa considerar? Você precisa considerar a severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a LINASH, que seria o quê? Uma lista brasileira. E aí, dentro da LINASH, tem as classificações, se é um grupo 1, um grupo 2A, um grupo 2B, ou então se é o grupo 4, ou então, por fim, se essa substância ela não for listada na LINASH. Então, outra variável que você precisa considerar é a severidade do agente de acordo com a LINASH. Outra variável que você precisa considerar, agora, essa variável já é no caso de medições quantitativas, né? As avaliações ambientais quantitativas. Se a substância, você avaliou a concentração dos agentes químicos, então a intensidade dos agentes físicos, e se essa substância, o valor encontrado foi abaixo do nível de ação, então vai receber um multiplicador. Se o valor do TWA foi acima do nível de ação, porém abaixo do valor de referência ocupacional, de acordo com o NR15, vai receber um outro multiplicador. O mesmo é se a substância tiver um limite TWA e for ultrapassado o valor de referência ocupacional. Em outras palavras, é que se abaixo do nível de ação, você coloca, por exemplo, o multiplicador 1. Se acima do nível de ação e abaixo do valor de referência ocupacional, você coloca o multiplicador 2. Se acima do limite de exposição ocupacional, limite de tolerância, né, no caso da NR15, você coloca o multiplicador 3. Ou seja, são multiplicadores diferentes que você vai considerar a concentração ou a intensidade dos agentes físicos, químicos aí. Outra variável importante, se for uma substância que tem valor teto, o que é o valor teto? É o valor que não, o limite, né, que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Então, nesse caso, você vai colocar um outro multiplicador. Ou então, se você tem um julgamento profissional insalubre qualitativo. Tá, Thiago? O que é isso? A norma regulamentadora NR15 tem alguns agentes químicos que a avaliação, químicos e biológicos, que a avaliação é qualitativa. Então, entra aí o julgamento profissional, que nesse caso vai depender da avaliação do profissional. Outra variável que você precisa considerar seria a concentração ou então a intensidade
considerando a CGH. Tá, Thiago, por que eu preciso considerar, além da NR15, a CGH? Porque, na ausência de limite de exposição ocupacional na legislação brasileira, nós podemos recorrer a outros limites. E, nesse caso, na matriz TF, eu apliquei a questão da CGH também. Já na CGH, você vai ter vários outros limites de exposição ocupacional, conforme eu já falei até anteriormente. Você vai ter o TWA, você vai ter o STEL, o valor teto, um valor de mistura, o cálculo recíproco, se ele foi ultrapassado ou não, ou então a questão do risco grave iminente, ou seja, para cada um desses limites de exposição ocupacional, você vai avaliar se a concentração dos agentes químicos foi ultrapassado ou se a intensidade dos agentes físicos foram ultrapassados. Tem o caso da ausência de medições. No caso de ausências de medições, o que acontece? A matriz TF, olha só que interessante, a matriz TF que eu criei, ela consegue fazer a avaliação dos riscos ocupacionais, mesmo que você não tenha sequer uma única medição. Ou seja, isso tudo pautado no julgamento profissional. Por exemplo, se você não tiver dados quantitativos de uma determinada substância química, ou então, se você não tiver dados quantitativos de um determinado agente físico, mas há motivos para você acreditar que o valor esteja abaixo do nível de ação, então você pode atribuir uma pontuação. Outro exemplo, se você não possui dados de uma substância com limite de exposição ocupacional STEL, mas há motivos para acreditar que foi ultrapassado, você vai colocar uma outra pontuação maior. O fato é que a matriz TF que eu criei, que possui dezenas de variáveis, ela funciona e funciona bem, mesmo que você não tenha feito nenhuma medição. E é uma pergunta clássica que eles me fazem: Thiago, eu não tenho um equipamento de medição, eu vou conseguir fazer o PGR? Se você aplicar a matriz TF, você não vai ter problema para avaliação do risco. É claro que você vai precisar estudar os conceitos do que é um limite de exposição ocupacional, o que é um TWA, o que é um STEL, o que é um valor teto, o que é um limite de superfície, ou seja, você estudando isso, você consegue aplicar esses conceitos. E dando sequência aqui, continuando, qual variável que tem na matriz TF? É a variável legislação. Como assim a variável legislação? Porque o programa de gerenciamento de risco, tal qual como é exigido a norma regulamentadora NR1, deve considerar a legislação de saúde e segurança do trabalho na avaliação dos riscos. Então, se você está avaliando uma determinada atividade, ou um determinado agente químico, agente físico, ou agente biológico, ou então fator de risco social, fator de risco vizinhança, se não tem legislação específica, você vai atribuir um multiplicador mais baixo. Se tem legislação trabalhista, você vai aplicar um multiplicador. Se você tem uma legislação previdenciária, você vai aplicar um outro multiplicador. Se existe, por exemplo, algum acordo coletivo mencionando algum determinado risco, ou então mencionando alguma substância, você vai ter um outro multiplicador. O mesmo se tiver, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, que é conhecido aí como TAC, é um outro multiplicador diferente. Ou seja, a legislação você precisa considerar como uma variável em uma matriz de risco. Outra variável importante aí é o tempo já exposto ao agente. Como assim, Thiago? Vamos imaginar o seguinte: tem um trabalhador que ele está exposto a uma determinada substância química há um ano.
ele vai receber uma pontuação X. Agora, se nesse mesmo grupo, na mesma atividade, tem um trabalhador que já está exposto ali há 10 anos com aquela substância, ele vai receber um outro multiplicador maior. Por que isso? Profissionais expostos a mais tempo, sem proteção adequada, podem desenvolver uma determinada doença ocupacional ou alguma doença do trabalho. Lembrando, gente, isso não é regra, é apenas um ponto de atenção na matriz de risco que você deve considerar. Porque se a pessoa já está mais tempo exposta ali, ela já teve mais contato com o agente. Então, o tempo de exposição que o trabalhador já ficou exposto é outra variável.